Bom dia, oitavo ano, né? Hoje nós vamos dar início à correção, né? Nós vamos iniciar a correção do capítulo 5 do módulo 2. Vocês estão vendo a Revolução Americana e aqui nós estamos abordando nesse pequeno texto do livro de vocês o processo de formação dos Estados Unidos da América. Foi marcado por diversos acontecimentos: a chegada dos colonos ingleses, a dizimação dos povos nativos e a ocupação de suas terras, o trabalho na produção agrícola, a escravização, né, de africanos e o processo de independência conhecido como Revolução Americana. Neste capítulo, vamos conhecer um pouco mais sobre estes assuntos, né? Eu abordei com vocês até o presente momento a chegada desses colonos, o que estava acontecendo na Inglaterra, como que era a formação do Reino Unido. Quando a gente fala de Inglaterra, a gente tem que lembrar que paralelo, né, ali junto, né, do ladinho, coladinho com a Inglaterra, nesse período nós tínhamos outros países, estados, né, que também tinham interesses comerciais, né, nesse processo de colonização. Porém, a Inglaterra vai ser a colonizadora dos Estados Unidos da América. Vamos para o próximo slide. Aqui eu tenho a primeira página de atividades de vocês, que é a 291. E eu fiz um vídeo explicativo, mas coloquei a foto da página aqui para que vocês possam dar um zoom depois, assim vocês desejarem, porque esse aqui é o livro do professor e aqui nós temos as respostas completinhas, tá bom? E aí, se a sua resposta estiver dentro do que está escrito aqui, você não precisa apagar a sua resposta. Apenas verifique se não tem nada de errado, se não está faltando e acrescente o que falta. Eu já fiz a correção individualmente, por isso que eu estou postando com a resposta, tá bom? E tem um vídeo que vai vir paralelo explicando resposta por resposta. Página 292, vocês também vão ter que fazer a correção, tá? Tudo na aula de hoje, tá, gente? E a página 293. Lembrando que a letra C, acompanha o mouse aqui comigo, ó. Toda vez que tiver uma lupinha aqui do lado, tá mandando vocês pesquisarem. Pode ser na internet, pode ser em livros, seja como for, mas faça a pesquisa, tá? E aí tem uma sugestão aqui para vocês, uma sugestão não, pede na atividade que vocês conversem com os colegas. Vocês não estão em sala de aula presencialmente, mas virtualmente vocês estão. Então, a plataforma é a sala de aula, a parte de atividades é a sala de aula. Ali vocês podem conversar uns com os outros, como se fosse um chat mesmo, tá? Um chat, né? Um bate-papo. Só para a letra C, tá bom? E agora nós vamos seguir com o vídeo das questões, questão por questão, sendo explicado. Foca na matéria e não deixa de prestar atenção nessa aula com correção. Vou ler para vocês e explicar. Leia abaixo as frases que representam respostas. Depois reflita e elabore uma pergunta referente a cada uma delas. A letra A está dando como sugestão de pergunta. No meu livro já aparece a sugestão de pergunta. E aqui eu tenho a resposta. Os Estados Unidos foram formados por uma população bastante diversa, prioritariamente de origem inglesa, mas também de origem alemã, francesa, irlandesa e escocesa. Pessoas de diferentes grupos sociais foram viver na região, entre elas aventureiros órfãos, puritanos, mulheres, crianças, africanos, comerciantes e nobres. Eu quero que vocês deem uma atenção para essa parte aqui, ó. Puritanos. Quem eram os puritanos? Eu expliquei na aula passada. Vocês vão ter que fazer para mim uma breve explicação.
Ah, professora, mas você não explicou quem eram as pessoas de origem que também foram alemães, franceses, irlandeses e os escoceses para lá. Tá, não expliquei. Por quê? Porque nós vamos abordar isso de forma separada. Mas o livro de vocês tem todas, tem todos os aparatos para que vocês possam responder as perguntas, tá bom? Então, ó, a sugestão de pergunta, vocês poderiam elaborar qualquer pergunta dentro dessa resposta aqui. Ficaria: quais as origens das pessoas que imigraram para a região dos Estados Unidos no período da sua formação? E a resposta, tá? Se alguém teve dificuldade em fazer esta atividade, favor escrever na plataforma por que teve dificuldade, que eu auxilio, eu explico de novo. Vamos para a letra B. A resposta: nas regiões norte e centro se estabeleceu um sistema produtivo de agricultura familiar e comércio local, enquanto na região sul se desenvolveu a produção agrícola em grandes fazendas voltada basicamente à exportação com o uso da mão de obra escravizada. Vamos focar numa coisa. Eu ainda não falei do sul com detalhes, não entrei na escravidão do sul. Eu apenas abordei as colônias do centro e do norte, que foram formadas pelos imigrantes calvinistas, né, que foram parar na América do Norte, fugidos de quem? Da perseguição da igreja católica, da igreja anglicana, lá na Inglaterra. Perdão, na igreja anglicana também. Letra C. Então, a resposta da B, qual seria a sugestão de pergunta, né? Quais eram as diferenças entre a colonização das colônias do norte e do centro e a colonização do sul das 13 colônias? Principais diferenças: norte, mão de obra assalariada; sul, mão de obra escrava. Uma outra diferença que pode ser colocada: ali no centro e no norte, o clima era frio; no sul, o clima era mais quente. Então, entre essas, temos outras opções que o livro também aborda. Vocês podem colocar qualquer uma que se encaixe dentro da pergunta, tá? Lembrando que são vocês que têm que fazer a pergunta. A minha vem completa porque é o livro do professor. A letra C. Vamos para a resposta. Quando os ingleses iniciaram a colonização, muitos povos nativos viviam na América do Norte, entre eles Cherokees, Sioux, Apaches, Chukches e Iowas. Não sei como pronunciar esse último. Então, como ficaria a pergunta para essa resposta? Ficaria assim, ó. Na atualidade, como é a situação dos descendentes dos povos nativos? A resposta vai ficar, a C aqui, ó. Quando os ingleses iniciaram a colonização, quais eram as populações que vieram da América para a América do Norte? Nós temos aqui, ó. Quem eram os nativos que viviam aqui? Tribos como Cherokee, Sioux, Apaches, entre outras, tá? É como aqui no Brasil, gente. Quando os portugueses chegaram aqui, quem é que estava aqui? Quem é que já povoava essa terra? Os indígenas. Era só uma tribo? Não, eram várias tribos. Então, nós temos aí tupis, guaranis, boerês, tem muitas tribos, muitas. A mesma coisa acontecia nos Estados Unidos da América, tá? Na América do Norte. Vamos para D. Atualmente, existem alguns grupos descendentes de povos nativos da América do Norte, que ainda reivindicam na justiça os direitos de posse de territórios onde seus antepassados viviam. Isso aqui é uma realidade. Os indígenas, né, os descendentes dos indígenas atuais, né, atualmente dos indígenas
né, desse período aqui, que são tataranetos, trisnetos e por aí diante, eles reivindicam o direito à posse da terra, porque a terra tinha dono, gente. A terra era dos indígenas. E aí nós temos essa situação aqui quando os colonizadores chegam, né? E aí a resposta, a pergunta para essa resposta, vocês têm que elaborar. Se ficou mais ou menos dentro disso aqui, ó, na atualidade, como é a situação dos descendentes dos povos nativos? Então, como que é? Eles lutam. Atualmente existem alguns grupos descendentes desses povos na América do Norte. Reivindicar é lutar, é exigir os seus direitos, né? Que ainda reivindicam na justiça os direitos da posse de territórios onde seus antepassados viviam. Vamos para 2? Vamos para 2, né? Então vamos à resposta da B. O blues e a sua marcação musical característica tiveram origem nos cantos dos escravizados que cadenciavam o ritmo produtivo das chamadas work songs, né? E aí, a letra C é uma pesquisa, tá? Vocês vão ter que fazer uma pesquisa sobre a influência, né, de matriz africana na cultura estadunidense, o jazz. Escreva abaixo as informações que você encontrar e depois compartilhe com os colegas. Então, essa aqui vocês vão fazer, tá? Escrever no livrinho de vocês. Quando eu falo compartilhar com os colegas, é escrever na plataforma. É compartilhar com os colegas e com a professora. Quem não escreve na plataforma e não interage, eu entendo que não está participando da aula, tá bom? A não ser que tenha um motivo, uma explicação. E chegamos ao final da nossa correção. Então, agora eu vou deixar vocês com um vídeo sobre a origem do blues e a origem do jazz, tá? Prestem atenção. 2. Explique o que foi o comércio triangular. Vamos lá. O comércio triangular foi uma série de trocas comerciais entre, foca nesses nomes, Inglaterra, regiões da África e das 13 colônias. Pessoas escravizadas da África foram levadas para a América, onde trabalhariam ou trabalhavam na produção de matérias-primas que eram encaminhadas à Europa, eram destinadas lá para a Europa, né? Lembra que eu falei que tudo que se produzia na América do Norte, ali nos estados, onde hoje é os Estados Unidos, a intenção era mandar para comercializar lá com os países da Europa, porque a Europa comprava. Então, a Inglaterra ela vai lucrar muito vendendo os produtos da colônia norte-americana, né, sua colônia da Inglaterra até então, com outros países da Europa. Então, o objetivo da Inglaterra era lucrar. Lembra que a Revolução Industrial já estava a 1000 por hora. E aí eles precisavam de um lugar para poder extrair matéria-prima para continuar a investir na indústria e depois, futuramente, implantar indústrias aqui na América do Norte. Então, vamos lá. Onde que eu parei aqui com vocês? Foi que eles eram encaminhados na Europa. Nesse continente, os produtos eram manufaturados, né, feito à mão e levados para as colônias e para a África, para servirem como troca de escravizados. Então, nós vamos tentar entender isso aqui. Nós temos aqui uma representação do comércio triangular. Nós temos um mapa do comércio triangular do século XVIII. Ó. 18. Aqui nesse mapa eu tenho as rotas feitas entre a Europa para a América do Norte e para a África. Se vocês prestarem atenção em todas as setinhas, depois vocês olham com calma no livro de vocês as cores, tá? O que nós temos aqui? Qual é o formato que se tem aqui, ó? Um triângulo,
tá vendo? Por isso que é esse nome, comércio triangular, tá bom? Eu espero que vocês não estejam confundindo. E da onde que saía? Como que era feito esse comércio? Saía da potência, Inglaterra, né? Vinha para as colônias. Pode observar que nós estamos aqui, ó, próximo à região costeira da América do Norte. Tem saída para onde? Para o mar. Da onde a Inglaterra, os ingleses saem também, tem saída para o mar. A mesma coisa aqui na África, ó, na região aqui da Libéria, da Costa do Marfim. Todos eles vão ter saída para o mar. Por quê? Qual o objetivo? Fazer com que esse comércio circulasse o mais rápido possível para trazer os escravos aqui para o continente americano. Isso acontecia só nos Estados Unidos da América? Não, isso acontecia no Brasil constantemente. Escravos chegavam lá, chegavam aqui na nossa região e em outros lugares também, tá? Então, ó, se vocês observarem as setinhas, se forma um triângulo. Ah, mas era só comércio de escravos? Não, das colônias também saíam produtos para a Inglaterra. Que produtos? O que se encontrava na colônia, o que se extraía da colônia era produzido, feito em forma de manufatura e era levado para a Europa. Lembrando que a Inglaterra está na Europa, tá, gente? E a Inglaterra vai comercializar com outros povos da Europa. E assim por diante. A África também comercializava com europeus e com os colonos da América do Norte. Então, nós vamos ter um comércio intenso de produtos e de escravos, entre outras coisas. Em vermelho, nós temos a rota de produtos manufaturados na Inglaterra. Acho que aqui é um azul, né? Em azul, a rota de matérias-primas das colônias inglesas. E em verde, a rota de comércio de escravizados. Então, se vocês não entenderam o comércio triangular, vem aqui nessa página 289, que nós vamos discutir um pouco mais sobre eles, tá? Segunda-feira vocês vão ter uma aula só sobre isso, não se preocupe. Quem não conseguiu fazer, agora já tem a resposta, é só completar. Depois, eu gostaria que vocês dessem uma olhada aqui, ó, nessa descrição. Então, depois, gente, eu gostaria que vocês dessem uma atenção para essa página 289, lesse sobre o comércio triangular, tá? Lê com calma isso aqui. E aí, vocês vão ler daqui para baixo e observar essas duas imagens aqui, tá? Aqui ao lado está escrito: os africanos escravizados eram transportados para a América em navios conhecidos como tumbeiros. Ao lado, cópia de gravura do século XVIII que representa o modo como as pessoas eram levadas nesses navios. Eu vou disponibilizar para vocês um vídeo de um filme chamado Amistad, que é o nome de um navio que fazia exatamente essa rota aqui. Esse navio existiu, esses escravos existiram, a forma como eles eram trazidos também existiu. Então eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, que foi um filme que, né, ficou muito famoso, como que era feito o transporte dos escravos e como que eles eram tratados nesses navios e por que que era chamado de tumbeiros, né? Eu não vou contar tudo para vocês, senão perde a graça, tá bom? Vamos seguir com a nossa correção. Chegamos na página 292. Vamos lá para o início da página, na questão 3. Analise a imagem a seguir e responda as questões. Vamos dar um foco para a imagem. Eu não vou nem ler a descrição da imagem e vou fazer a leitura com vocês, o que eu, professora Roberta, entendi da imagem. Porque quando eu falo faça a leitura de imagem, vocês têm que olhar para a imagem, vocês têm que entender o que está escrito, ou o que está escrito não, o que essa imagem está te passando, né? O que você entendeu. Então eu, professora Roberta, vou mostrar para vocês o que eu entendi sem ler a descrição. Primeira coisa que eu entendi,
há uma movimentação de trabalho que rural. As pessoas estão trabalhando aonde? No campo. Eu tenho pessoas com enxadas, né? Eu tenho mulheres, homens e tenho, se eu observar bem aqui, ó, um cavalo, um homem montado no cavalo, né? E mais duas pessoas, um atrás aqui, outro aqui na frente, em volta desse homem e desse cavalo, deveriam estar conversando. Tem um aqui abaixo, mexendo também na terra, ou seja, isso aqui parece ser um campo sendo preparado para plantio, para cultivo de algum produto agrícola. Já que nós estamos falando de América Inglesa, da colonização dos Estados Unidos da América, eu posso entender que essas pessoas representadas, elas estão exatamente em alguma das 13 colônias. Pelas características físicas, eu consigo deduzir que são escravos, né? E aí agora nós vamos ler a descrição da imagem aqui no livro. Gravura do século XIX que representa escravos trabalhando em uma plantation de algodão nos Estados Unidos. Ok, professora, você não explicou o que é plantation. Sistemas de plantação agrícola. Nós vamos entrar nesse tema com mais atenção também na segunda. Eu vou falar um pouco mais do comércio triangular e sobre a forma de plantation, tá? Então a letra A está pedindo para descrever a imagem acima. Eu acabei de descrever para vocês. Vamos ver a resposta? A imagem mostra pessoas escravizadas trabalhando em uma plantação de algodão. Entre essas pessoas estão homens e mulheres. Eles aparecem arando o solo em primeiro e em segundo plano. E no lado esquerdo da imagem é possível perceber a figura de um homem montado em um cavalo, foi o que eu falei, representando um feitor responsável por fiscalizar o trabalho dos escravizados. Então, ó, lembra que eu vim aqui na imagem que vocês mostrei aqui para vocês? Então, aqui eu tenho alguém que toma conta dessa galera, entendeu? Essa aqui provavelmente é uma colônia do sul. Provavelmente não, é uma colônia do sul. Letra B. Quem são as pessoas que estão trabalhando nessa plantação? Podemos perceber pessoas afrodescendentes trabalhando na plantação e também uma espécie de feitor a cavalo que supervisiona o trabalho. Supervisiona, toma conta, vê o que está acontecendo, se tem alguém, né, desobedecendo às ordens. Lembrando que as colônias do sul, a mão de obra era escrava, tá? Ninguém recebia para poder fazer isso aqui, não. Ou fazia ou morria. Letra C. Muitas dessas plantações podem ser chamadas de plantations, tá? É plantations mesmo, tá bom? É um termo em inglês. O que isso quer dizer? Isso significa que essa plantação faz parte de uma grande produção rural, baseada na mão de obra escrava e também na monocultura. Então, monocultura é um produto por vez. Aqui já não falou que é a plantação de algodão, então eles estão trabalhando para plantar algodão. Então nessa terra só era plantada algodão. É o que diz a gravura, tá? Nós podemos ter aí outros exemplos mais para frente, assim, que vocês avançarem na matéria, eu vou colocando exemplos a mais. Letra D. Em quais regiões das colônias esse tipo de plantação era mais comum e por quê? Então vamos lá. Região Sul. Na região Sul, as plantations eram mais comuns, pois o clima e o tipo do solo favoreciam o cultivo dos produtos.
característicos para o mercado da exportação, como algodão e tabaco. O tabaco nós vamos abordar na aula de segunda-feira também. Por enquanto, nós vamos dar atenção para o algodão. Por que eu falo do algodão? Por que eu estou insistindo no algodão? Porque com o algodão você faz o tecido. E aí a Inglaterra, ela vendia tecido para qual outra potência mesmo que nós já estudamos? Para a França. Lembra lá que a França comprava tecidos caríssimos da Inglaterra? Então, nós vamos ter esses tecidos sendo fabricados aonde? Aonde que tem a matéria-prima? Na colônia. Então, enquanto a Revolução Francesa estava acontecendo, os Estados Unidos já estavam tendo a sua formação e produzindo algodão e enviando para a Inglaterra. A Inglaterra vendia para a França. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, só que nós estudamos de forma separada. Vamos para a página 293. Na página 293, nós vamos ver a questão 4. A cultura e aí nós vamos abordar a questão do blues nesse texto, né? Blues é um gênero musical, tá bom? Eu não vou ler o texto todo porque eu acredito que vocês tenham feito, né, e tenham interpretado o texto. Afinal, a interpretação de texto, gente, vocês têm que ter no mínimo uma noção do que é. Fazer interpretação de texto no 8º ano é primordial. Vamos lá. Letra A. Qual a influência afrodescendente abordada no texto? O texto aborda o surgimento do estilo musical conhecido como blues. B. Como esse ritmo musical se relaciona à mão de obra escrava praticada nos Estados Unidos? O blues e a sua marcação musical característica tiveram origem nos cantos dos escravizados que cadenciavam o ritmo produtivo das chamadas work songs, né? E aí, a letra C é uma pesquisa, tá? Vocês vão ter que fazer uma pesquisa sobre a influência, né, de matriz africana na cultura estadunidense, o jazz. Escreva abaixo as informações que você encontrar e depois compartilhe com os colegas. Então, essa aqui vocês vão fazer, tá? Escrever no livrinho de vocês. Quando eu falo compartilhar com os colegas, é escrever na plataforma. É compartilhar com os colegas e com a professora. Quem não escreve na plataforma e não interage, eu entendo que não está participando da aula, tá bom? A não ser que tenha um motivo, uma explicação. E chegamos ao final da nossa correção.